Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui nesta quinta-feira abençoada, hoje, dia 3 de julho, do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2025. Dizer a vocês que continue com suas orações, com sua fé, porque Jesus diz aqui no Evangelho de hoje: bom, ótimo, aqueles que acreditam mesmo sem terem visto. A fé é isso, é quando a gente acredita mesmo sem ter visto. A fé é algo que a gente pode dizer: eu creio porque eu tenho certeza que Jesus Cristo veio e está sempre presente entre nós. Muitos não acreditam, muitos não têm essa sensibilidade. Nós estávamos em missão uma vez e numa comunidade, uma pessoa incrédula, uma pessoa que não tem o seu dia a dia, a sua alma, o seu espírito voltado para as coisas de Deus. E chegou perto de um colega nosso e disse: vocês vieram da cidade para pregar, para evangelizar? Era um dia de santas missões. E o nosso colega disse: viemos sim, nós viemos passar de casa em casa, proclamar o evangelho, discutir com as pessoas, refletir junto com os moradores, nesse domingo abençoado. E a pessoa disse: oxe, eu viria nada. O que é que vocês ganham com isso? Quanto é que vocês ganham com isso? E a gente não deu nem resposta, a gente só se retirou e passou para outra casa. Porque a palavra de Deus diz: não atire pérolas aos porcos, né? Onde você não for bem recebido, onde a sua palavra a palavra de Deus não é bem acolhida, a palavra de Deus diz que nós temos que bater até a poeira dos pés e partir para outra pessoa, para outra casa. A gente às vezes fica chateado, fica triste quando escuta essas coisas. Mas até mesmo aqueles que andavam com Jesus também duvidaram. E o evangelho de hoje é o evangelho de João, capítulo 20, versos de 24 a 29. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. É palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que no começo do Evangelho, Tomé não viu a Jesus, por quê? Porque não estava reunido com a comunidade. E muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós encontramos pessoas da nossa comunidade, da nossa igreja, que dizem: eu rezo em casa. Eu rezo no meu quarto. Isso é importante. Rezar. Fecha a porta do teu quarto. Coloca teu joelho no chão. Não só o joelho físico, mas também
o teu orgulho, a tua humildade, coloca tudo no chão diante de Jesus e reza a teu Deus, assim diz a palavra. Mas o grande exemplo que nós devemos ver aqui hoje é aquele também que não está em comunidade, aquele que não se junta com os seus pares para louvar, para apreciar e para bendizer o Senhor, corre o risco também de Jesus vir e esses que estão afastados também não verem a Jesus. Aquele que não está em comunidade. E quais são as comunidades? Na hora que nascemos, já fazemos parte de uma comunidade. Já temos um pai, uma mãe, provavelmente temos avós, parentes, primos. Nós já fazemos parte de uma família. É uma pequena comunidade. Depois, nós vamos crescendo e somos batizados na nossa igreja católica. Já fazemos parte da comunidade cristã. Depois vamos frequentar uma escola. Já fazemos parte de outra comunidade escolar. E assim vão as etapas em nossas vidas. Não podemos dizer que vivemos isolados. Tomé não viu a Jesus porque não estava em comunidade. E o pior, quando a gente conta as verdades que a gente vê na comunidade, os milagres acontecendo na comunidade, no seu lar, na sua igreja doméstica, na comunidade cristã reunida, esses que estão afastados duvidam. Como esse que falou para a gente, vai ganhar quanto por isso? Está recebendo quanto? Eles não entenderam ainda, essas pessoas não entenderam nada. Elas só pensam em dinheiro, só pensam em lucro e não sabem que a sua ganha principal é a salvação eterna. Não estou aqui dizendo que não devemos batalhar, trabalhar para vivermos com o suor do nosso próprio rosto. Isso é outra coisa. E a palavra de Deus diz o quê? Dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Mas tem gente que vive tão focado, tão longe da realidade, que até uma pregação, uma missão que a comunidade vai, eles só iriam se estivesse ganhando alguma coisa em espécie. É preciso que nós também deixemos de ser um pouco aqui de Tomé. Todos nós temos um pouco de Tomé, né? Aí se eu ver, eu duvido, esse milagre não aconteceu, isso é a história do povo. Quem nunca foi Tomé por um dia? Mas quando Tomé estava em comunidade, estava reunidos com os discípulos, e Jesus chegou e mostrou-lhes as mãos perfuradas, o lado ferido pela lança daquele soldado. Ele disse, meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus faz uma grande catequese e diz, acreditaste porque viste, né? Agora tu acreditas. Felizes e honrados são aqueles que acreditaram sem ver. Essas pessoas são mais admiráveis. Essas pessoas têm uma fé verdadeira. Porque elas sentem a presença de Deus na vida dela e na vida dos seus. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que deixemos de adorar só as coisas desse mundo. É preciso que a gente acredite com mais força, com mais veemência na palavra de Deus. E o Evangelho está dizendo para nós hoje. Depois disse a Tomé, põe o dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Isso é um alerta para nós, meus irmãos e minhas irmãs. Quantas vezes esquecemos o sofrimento de Jesus na cruz? É preciso que todo dia a gente coloque o dedo na mão de Jesus e verifique o seu sofrimento, as suas perfurações na mão, o seu corpo todo chagado, todo machucado, por causa de nós, do nosso pecado. E Jesus todo dia se sacrifica na missa, mais uma vez, para salvar toda a humanidade. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente olhe para a cruz e veja o que Jesus sofreu para nos salvar.
E nós temos que parar também de duvidar. Temos que deixar essa parte, esse Tomé que há em cada um de nós para trás. E nos tornarmos verdadeiramente pessoas de fé. Eu sei que vocês que estão aí assistindo, vocês que estão aqui inscritos no canal, vocês são pessoas fortes, são de espírito preparado. Por isso, todos os dias eu coloco vocês em oração e peço ao bom Deus que lhes dê mais força e mais coragem, para assim, um dia, a gente também mostrar a Jesus as nossas mãos calejadas, as nossas mãos machucadas, pela batalha que foi pela nossa salvação, mas principalmente pela salvação da nossa família. Quero mandar um alô especial para minha tia Gessina, lá em Serrita, as suas filhas, né, que sempre estão nos acompanhando, né? E dizer a vocês que continue firme na oração, não deixe que ninguém tire isso de vocês, porque às vezes deixamos nos influenciar por pessoas que estão sem fé, sem acreditar, e zombam daqueles que estão pregando, daqueles que estão evangelizando. Esses que estão fazendo isso, que estão evangelizando, que estão divulgando a palavra de Deus, estão no caminho certo. Por mais humildes que sejam, por mais que sejam simples, leigos da nossa Igreja Católica, eles estão bem intencionados. Porque a palavra de Deus diz: ama o Senhor teu Deus com todo o teu saber e com todo o teu entender. Aquele que foi dado menos, Deus vai cobrar menos. E a palavra de Deus diz o quê? A quem mais foi dado, mais será cobrado. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe grandemente.